Olá, meu nome é Morgana, sou enfermeira neonatal, trabalho aqui no Hospital Universitário e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas que muitas famílias têm quando o bebê chega em casa. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o umbigo do bebê, sobre o coto umbilical. O coto umbilical nada mais é do que o cordão umbilical que fazia essa ligação da placenta e do bebê, nasce, não precisa mais ter essa ligação e é feito o quê? Um corte nesse cordão. E aí o pediatra lá na sala de parto coloca aquele clamp, uma borracha, enfim, para fazer com que não tenha a saída de sangue. Então é feito esse corte e colocado esse clamp. Então fica ali o coto umbilical, que é essa parte do cordão umbilical. Com o passar do tempo, esse coto, ele começa a se desidratar e começa a secar. Então lá na casa, quando o bebê ele sai aqui do hospital, vai ter todo esse processo. Então esse coto, esse pedaço do cordão, começa a secar e começa a ficar um pouquinho mais rígido. E a gente precisa ter alguns cuidados com esse coto, com esse umbigo. O primeiro cuidado é com a limpeza. A gente utiliza o cotonete para fazer essa limpeza do coto. Então a gente vai pegar um cotonete, a gente não precisa de nenhum antisséptico, de nenhum produto, não é mais indicado o uso do álcool 70%. Então a gente pega um cotonete sem nenhum tipo de produto e faz toda essa limpeza no coto. Você pode aprofundar um pouco esse cotonete nessa parte inferior, ali na base do coto e fazer esse movimento circular. Limpou, troca o cotonete na próxima. E como que a gente vai fazer? Quantas vezes por dia a gente pode fazer essa limpeza? Então, a toda troca de fralda, a gente vai realizar essa limpeza do coto umbilical sem nenhum tipo de produto. Quanto mais a gente limpar, melhor e mais rápido esse coto tende a cair. Então, quanto tempo esse coto, esse pedacinho do cordão ali demora para cair? A gente tem estudos que mostram que de 7 a 14 dias esse coto cai. Tem, é claro, alguns que caem um pouco antes e alguns outros que acabam demorando um pouquinho para cair. Mas entre 7 a 14 dias é um indicado que esse coto caia. Depois que esse coto ele caiu, se desprendeu, de 7 a 10 dias depois dessa queda, também é necessário fazer uma limpeza ali naquela região para fazer com que você cuide desse local, para que ele não seja uma porta de entrada de infecções. Então, de 7 a 14 dias o coto cai e de 7 a 10 dias depois da queda desse coto, a gente continua ainda com a limpeza. O que é normal ter e o que não é normal ter nesse coto? É importante que a gente observe muito bem essa parte do aspecto ali do coto umbilical. Então, se ele tiver com muita secreção, muita sujidade, fora do normal, do que é indicado, se tiver um sangramento ainda um pouco exagerado, no começo, logo que o bebê nasce, isso é um pouco mais comum, mas depois em casa, isso não é. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão do sangramento exagerado naquele coto, da questão da secreção em grande quantidade, da hiperemia, que é a vermelhidão naquele local, e também do inchaço, do edema. Então, a partir desses sinais, você deve procurar atendimento, principalmente na atenção básica, lá no posto de saúde, ou se não, nos retornos no hospital. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da vermelhidão, do inchaço e também muitas vezes do odor fétido, um cheiro forte naquele coto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não é normal e a gente precisa de ter uma avaliação e vocês precisam ser muito bem orientados quanto a isso. E a gente tem muitos mitos relacionados ao coto umbilical. Então, não é necessário colocar uma faixa que enrole esse coto, porque essa região ela não precisa ficar abafada. Isso pode ser uma porta de entrada para micro-organismos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não precisa pôr faixa, não precisa colocar moeda,
pó de café, enfim, nada disso. Isso pode ser um risco de infecção para o seu bebê. Então são esses os cuidados que a gente tem que ter com o coto umbilical. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras famílias e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente.